gostaria de convidar o Ministério de Louvor a vir à frente. Nós estaremos adorando ao Senhor com mais uma canção. E se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta nessa noite, você terá a oportunidade de alçá-los diante do Senhor. O texto que leremos está em Números 13, dos versos 25 a 33. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, a procurar aqueles que adoram em espírito e em verdade. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti
meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 13. Eu farei a leitura dos versos 25 a 33. E mesmo assentados, mas atentos à palavra do Senhor, eu vou pedir às crianças que estejam descendo para o seu culto particular. Deus as abençoe, em nome de Jesus. Nós ficamos tanto tempo sem o culto das crianças, que nos esquecemos. Deus abençoe os cordeirinhos escolhidos do Senhor. Hoje pela manhã tivemos a alegria de ter o batismo do pequeno Vitor. É uma alegria muito grande. Eu, inclusive, postei lá no WhatsApp administrativo da igreja, onde todos os irmãos estão ali, os embasamentos, né, nos perguntam, sempre que há um batismo infantil, nos perguntam, bom, está escrito aonde? E ali nós colocamos, então, um estudo oficial da Igreja Presbiteriana. Depois, se os irmãos desejarem, assim, estejam orando e pedindo a Deus essa direção, esse entendimento, e é uma bênção muito grande, viu, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Pai, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Alimenta-nos com ela, que é o pão que vivifica, Senhor. Sacia a nossa sede com a Tua palavra, que é a água que flui do Teu altar. Que os céus se abram sobre esse lugar, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, ó Pai, aplique em nossos corações a Tua palavra, e que o Senhor nos dê entendimento dos Teus propósitos santos, ó Pai. Ah, Senhor, prepara-nos a cada dia para vivermos os Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados,
esse texto clássico e tremendo, e que traz para nós grandes ensinamentos, nos fala de um momento crucial na vida do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, o povo de Israel. O tema da nossa reflexão é impedimentos para alcançar as bênçãos divinas. Olha para a sua vida, eu olho para a minha. Olha para a sua história e eu olho para a minha. Respondamos para nós mesmos. Temos vivido aquilo que Deus tem preparado para nós? Temos vivido os propósitos, os planos, os projetos? Temos nos apossado das bênçãos? Temos nos assentado à mesa e tomado parte no banquete que Deus tem preparado para os seus filhos? E às vezes, queridos, nós queremos jogar as circunstâncias adversas na nossa vida que impedem que nós realizemos o propósito para o qual fomos chamados, queremos jogar na conta de Deus, na conta do diabo, na conta do próximo, na conta do governo, na conta das circunstâncias. Mas, à luz desse texto, nós queremos tratar brevemente sobre alguns impedimentos que fazem com que nós não alcancemos os propósitos, as bênçãos, os projetos de Deus para nós. A grande palestrante, pregadora do Evangelho, Joyce Meyer, uma serva de Deus americana, tem um livro famoso, é um best-seller, que diz que o tema desse livro é Mente, o campo de batalha. E se nós pararmos para perceber, faz muito sentido. Quando a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões espirituais da maldade. A guerra que nós vivemos, ela não está necessariamente no mundo material, mas é uma guerra espiritual, e a mente é sim o campo de batalha. E essa batalha precisa ser vencida então na mente, na alma, no espírito. E quando uma pessoa está madura na fé, é um servo do Deus Altíssimo que se alimenta de alimento sólido, que tem maturidade, que tem intimidade com Deus na caminhada, nós percebemos que a diferença se mostra relevante. As grandes batalhas que perdemos, nós perdemos aqui. Alguns gostariam de dizer que nós perdemos aqui. Como já disse aos irmãos há um tempo atrás, se fôssemos judeus, diríamos que perdemos aqui. Para o judeu, o coração é no ventre. Na filosofia ocidental, o coração é no peito. Na grega, é na mente, na psique. Eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos estar bem certos da nossa posição em Cristo Jesus. Você já se deparou com a questão, com a pergunta e já respondeu para si mesmo: quem é você em Cristo Jesus? Se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você recebeu sobre as vergas e umbrais, como lá no Egito, das portas, das casas, e essa é a casa, esse é o templo, esse é o tabernáculo, se você já recebeu o sangue do Cordeiro sobre as vergas e umbrais da sua vida, se você foi lavado e agora você foi transformado e foi feito filho de Deus, quem é você em Cristo Jesus? Você é concidadão dos céus, você pertence à família de Deus. Você é o resultado do propósito de Deus ao enviar Jesus para morrer naquela cruz. Pensar e discorrer quem somos nós em Cristo beira uma certa soberba espiritual. Sabe por quê? Porque apesar de em nós mesmos não sermos nada e não termos valor algum, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus, somos filhos do Rei, e o nosso Pai nos ama e tem cuidado de nós, e Ele cuida de pássaros que não juntam o seu alimento, e Ele os alimenta, e Ele veste os lírios com uma glória grandiosa, e Ele me ama, e Ele te ama muito mais do que ama aos pássaros.
E Ele nos formou com suas mãos, com muito maior carinho do que formou as flores, por mais belas que possam ser. Quem é você em Cristo? Em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Rei. Que direito nós temos em Cristo? Antes de subir aos céus, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus reúne os seus discípulos e diz a eles: olha, até agora nada tem despedido em meu nome, mas de agora em diante pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Foi-nos dado a autoridade de usar o nome de Jesus. E qual o poder que esse nome tem? Filipenses capítulo 2 nos diz que ele despiu-se de sua glória, humilhou-se, encarnou-se, tomou a forma de homem. E ele foi exaltado, e o seu nome foi posto sobre todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Nesse nome o inferno treme, nesse nome os céus se movem, nesse nome os milagres se operam. Então, que autoridade você tem? Você tem a autoridade de usar o nome de Jesus. Somos filhos de Deus, temos a autoridade outorgada pelo próprio Cristo de usar o seu nome. E quando nós entendemos isto, queridos, nós percebemos que grandes são as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Aquele povo havia sido liberto do Egito, com a mão poderosa de Deus, nós conhecemos, o Senhor ministrou sobre o Egito as pragas terríveis, até que o povo egípcio, então, solapado pela fúria divina, Faraó liberta os hebreus, e os hebreus então saem, têm grande vitória, cruzam o Mar Vermelho, chegam ao Monte Sinai, ouvem o próprio Deus estabelecendo as suas leis. E sabe, querido, essa glória toda, dessa saída do Egito, até a chegada no pé do Monte Sinai, até Moisés receber as leis, e o povo, então, caminhar do monte do Senhor até Cádiz Barneia. A palavra do Senhor no verso 25 diz: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar, caminharam e vieram até Moisés, estavam eles no deserto de Parã, em Cádiz. Eles estavam numa localização geográfica que dava 11 dias de caminhada do monte Horebe até onde eles estavam. Então nós podemos datar isso aqui, isso é muito importante, olha só. Sabe quanto tempo estavam da saída triunfante do Egito até esse momento? 3 meses. 3 meses. Em 3 meses, aquele povo viu tanta glória, tanta manifestação do poder de Deus, que talvez só pudesse ser comparada a glória que eles viram com o advento de Cristo. 3 meses depois, recebendo aquela libertação maravilhosa, então, eles chegam ali ao deserto de Parã, em Cádiz Barneia, numa planície, e os espias vão, então, ver como poderiam ter êxito naquela terra. E quando eles voltam, a palavra diz no verso 28 que relataram a Moisés o seguinte: verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dessa terra. Eles foram, quando voltaram, sabe o que disseram? Disseram: olha, Moisés, é aquilo tudo mesmo. Sabe a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? É aquilo mesmo, essa terra é maravilhosa, o fruto é maravilhoso, ela mana leite e mel, olha, é tudo de bom. A primeira pergunta foi: quem você é em Cristo? A segunda pergunta foi: que autoridade você tem em Cristo? E a terceira pergunta é: o que Deus tem para você? Você já se perguntou? O que Deus tem para você? Porque às vezes nós vivemos como galinhas, catando minhoca, vivendo a vida olhando para o chão. Mas nós não fomos chamados para sermos galinha, e sim águias, que voam altaneiramente, que desfrutam das maravilhas e da beleza do Senhor. Então você já se perguntou o que Deus tem para você?
Quando eu me pergunto, eu chego a uma conclusão. Eu não consigo mensurar, eu não consigo delimitar, mas uma resposta é muito forte para mim. É muito mais do que aquilo que eu espero. É mais do que o meu coração anseia. É mais do que os meus olhos podem enxergar. E aquilo que eu tenho recebido ainda é pouco, são como gotas iniciais de uma grande chuva que o Senhor tem para derramar. E sabe, quando eles estão ali 3 meses depois de saírem do Egito, eles olham e percebem que a promessa de Deus era poderosa e grandiosa, e nós também. Aquele povo foi liberto, e nós fomos libertos no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus liberta. Aquele povo recebeu do Senhor uma autoridade para tomar posse de uma herança, e nós também recebemos a autoridade de usar o nome de Jesus. Sobre aquele povo, de dia uma coluna de nuvens, à noite uma coluna de fogo, a mão do Senhor estava sobre eles e conduzindo, e sobre a igreja a mão do Senhor também está. E quando eles se depararam com aquilo que Deus tinha prometido, eles viram que era grandioso, maravilhoso, muito tremendo, igualzinho a nós. Em Cristo somos mais que vencedores, somos filhos de Deus. As promessas de Deus sobre nós são maravilhosas. Deus nos deu a autoridade de usar o nome de seu Filho, o nome sobre todo nome. E sabe, queridos, é interessante que no verso 28 a palavra diz que aquele relatório, que a princípio era muito bom, se torna um relatório negativo. Verso 28 declara que aqueles homens disseram o seguinte: olha, o povo que habita nesta terra é poderoso, é poderoso. Você já viu que o que nos impede de estarmos no centro da vontade de Deus, de alcançarmos as promessas de Deus, de vivermos o propósito de Deus, é a nossa visão da dificuldade das circunstâncias? A gente olha para os problemas, a gente olha para as dificuldades, nós olhamos para os desafios, ao invés de olharmos para as promessas de Deus. E é interessante que a derrota se aproxima quando nós olhamos para os desafios a despeito das promessas. Então, o que nos tem impedido de viver aquilo que Deus tem para nós? Nós olhamos para as dificuldades, para os desafios, para os impedimentos, para os gigantes, para as barreiras, para as muralhas, ao invés de olharmos para as promessas, ao invés de nos lembrarmos do poder de Deus, da nossa posição em Cristo Jesus. Eles disseram: olha, o povo é poderoso, a cidade é fortificada, tem gigantes que são homens grandiosos e de batalha. Nós não podemos contra eles, somos gafanhotos aos seus olhos e aos nossos olhos também. É interessante, queridos, que o problema era que tinha um povo poderoso, tinha uma cidade fortificada e tinha gigantes. Eles se esqueceram que Deus os havia libertado há menos de 3 meses do maior império bélico do planeta de sua época, o Egito, que dominava artes de guerras, que colocavam em temor outros povos e reinos, e Deus os havia libertado das mãos de Faraó. As cidades, segundo eles, eram fortificadas. Deus havia feito tanto prodígio, tanto milagre, tanta maravilha, que até o mar havia se aberto para que o povo passasse. Eles diziam que os homens eram de guerra, mas olha, quem poderia destruí-los com maior facilidade senão o povo e os soldados egípcios? Vocês se lembram que depois que o povo saiu, Faraó, então, parece que, decepcionado com sua decisão, manda o seu exército para acabar com o povo. Olha só, o exército de Faraó tinha total condições de acabar com o povo, mas o exército foi derribado, derrotado pelo poder de Deus. Quando a gente lê isso aqui e entra na cronologia e percebe que não se passaram 90 dias, meus amados, 90 dias,
A gente começa a coçar a cabeça e olha para esse povo e diz: mas que povo incrédulo! Deus já tinha feito tantas maravilhas, Deus já tinha feito tantas coisas, e esse povo, o que eles pensaram? A despeito da grande vitória, agora tinham apenas jebuseus, tinham apenas amalequitas, amorreus, heteus diante deles. Deus já os tinha dado vitória contra todo o Egito, já havia aberto o mar, eles já haviam recebido de Deus os mandamentos do Senhor, Deus era com eles. Talvez no futuro, quando lerem a nossa história, terão a mesma consciência ou a mesma visão que nós temos desse povo. Como assim, pastor? Nós somos a igreja do Deus Altíssimo. Jesus, o Filho de Deus, despiu-se de sua glória, humilhou-se, tomou a forma de homem, encarnou-se, subiu no madeiro em nosso favor, lavou os nossos pecados, as nossas transgressões, nos justificou, nos santificou para a sua glória. Foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo de Deus e fez de nós templo e morada do Altíssimo, nos deu autoridade para usar o seu nome, nos deu o poder do Santo Espírito que em nós habita, fez de nós filhos de Deus, e muitas vezes vivemos uma vida murmurando pelas dificuldades que nos cercam. Jogamos na conta de Deus, do diabo, da economia, do governo, jogamos na conta das circunstâncias, enquanto somos nós os grandes responsáveis por não nos apossarmos daquilo que Deus tem para nós. Jogar na conta do outro é tão fácil, jogar na conta de Deus que sabe, eu fiz tudo o que eu podia, Deus me conhece, eu sou fraco, sou pecador, bichinho de Jacó, sou miserável. Usa texto sem contexto e gera uma grande heresia. Vamos ser sinceros, quem somos nós em Cristo Jesus? Somos filhos de Deus, e a nossa autoridade é a autoridade de usar o nome do Filho de Deus. E quais são as promessas de Deus? São maravilhosas e grandiosas, o nosso olho não consegue contemplar, nós não conseguimos mensurar, medir. E porque muitas vezes vivemos vidas aquém do propósito de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Falta-nos disposição para buscar o que realmente importa, e o que realmente importa é a intimidade com Deus, é estar na presença de Deus, é ser dirigido por Deus. E a pergunta é: temos sido dirigidos por Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? As suas decisões são decisões dirigidas pelo Senhor? Você se prostra, se rende, você se humilha diante de Deus? Como pastor, volta e meia, nós temos muitas experiências sobre circunstâncias, sobre dificuldades, sobre pelejas, sobre contendas, e é muito interessante que as pessoas oram e a voz se embarga e fecha os olhos, levanta a Deus, até que alguém pisa no calo do filhinho. Não, olha, mexeu com meu filho. Até que alguém pisa no calo do cônjuge. Não. Até que alguém pisa no seu próprio calo. Não, aí. Ele morreu a nossa morte, para que nós que agora vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ô meu irmão, o preço que foi pago por você foi um preço de cruz, um preço de sangue. Quando o seu irmão pisar no seu pé, sabe o que você faz? Pede desculpa a ele. Fala assim: me desculpe, meu pé estava muito duro. Na família de Deus não tem lugar para coitadinho. Se você é coitadinho, olha. Na família de Deus não tem lugar para pobrezinho. Porque filho de Deus é príncipe do Senhor. Filha de Deus é princesa do Senhor. Quem tem Cristo consigo é mais que vencedor, e o mundo inteiro e a soma de todos os impérios das trevas podem se levantar, mas ele é mais que vencedor. Não dá para tomar e se revestir com o manto da autopiedade, entende?
do coitadinho, do mexeram comigo, do não, pastor, passou por mim na rua e não falou comigo. Fala com ele, meu irmão. Passou por mim na rua e virou a cara. Meu irmão, Mas ele não fala comigo. Fala com ele. Mas ele não me ajudou. Ajuda ele. Por quê? Porque nós temos sido impedidos de alcançar as bênçãos divinas por conta de alguns obstáculos que Satanás começa a nos vencer aqui, na mente, no coração. Então você precisa saber primeiro quem é você. Você é um filho de Deus. E qual autoridade você tem de usar o nome de Jesus, que está sobre todo nome. E o que Deus tem reservado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. São coisas grandiosas, bênçãos imensuráveis. E porque eu e você muitas vezes não temos vivido o propósito de Deus, porque nós até sabemos que a terra é boa, mana leite e mel, que esse é o fruto dela, mas nós olhamos para as dificuldades e nos acovardamos em ostentar o pendão real, em dizer que nós vivemos para a glória de Deus e que a sua palavra é quem dirige os nossos passos. Sabe, queridos, aquele povo olhou para os poderosos, para as cidades fortificadas, para os gigantes, mas se esqueceu do mar que se abriu, do exército que se afogou, de Faraó que se prostrou, do Egito que se rendeu ao poder do Senhor. Olha para a sua vida, eu olho para a minha. Quando eu olho para a minha vida para trás, sabe o que eu vejo? Eu vejo tanta operação de Deus, tanta graça de Deus, tanto favor de Deus, tanta bênção de Deus, tanto cuidado, tanto livramento. E quando eu olho para trás, olha, eu não sei se consigo, com você é assim, mas comigo é assim, eu quero compartilhar dessa alegria. Eu olho para trás, eu vejo coisas maravilhosas. Eu vejo que Deus tratou, eu vejo que Deus, Ele supriu, eu vejo que Deus cuidou, eu vejo que Deus livrou, vejo que Deus superabundou. Mas é verdade que quando eu olho para trás também, eu vejo choro, eu vejo dor, eu vejo lamento, eu vejo queda, eu vejo dias terríveis. Só que olha só, quando eu olho e vejo essas coisas boas, eu me alegro, falo, louvado seja Deus, o Senhor é muito bom. E quando eu olho e vejo essas coisas ruins, sabe o que o Espírito fala ao meu coração? Ele me mostra cada queda dela, cada queda daquela, cada choro daquele, cada perda, cada dor, cada humilhação. Deus tomando isso tudo e transformando em bênção para gerar em mim os seus propósitos. Quando a sua vida está na mão de Deus, querido, se Deus está te livrando e te abençoando e te prosperando, louvado seja Deus. Se a sua vida está na mão de Deus e você está caindo, e o choro te assolando, e a noite fria te humilhando, glória a Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu olho para trás e vejo coisa boa, eu glorifico. Quando eu olho para trás e vejo coisa ruim, eu glorifico mais ainda. Sabe por quê? Não é porque Deus humilhou a minha cara no chão, não. É porque com as minhas próprias privações de honrá-lo, eu fui e caí com cara no chão. Mas Ele me ama tanto que Ele fez com que aquela queda se transformasse numa grande bênção e me preparasse para trilhar um caminho mais elevado, que sem as experiências duras e chorosas de outrora, eu não estaria apto. Eu consigo olhar para trás na minha vida e perceber momentos da vida onde eu queria morrer, eu não queria viver. Eu olho para trás e vejo momentos da minha vida onde eu chorei, e acho que não chorei sangue, porque realmente, como Cristo, não podia fazê-lo, mas uma angústia terrível. E de repente eu olho Deus pegando aquelas circunstâncias, transformando e forjando em mim características que Ele usaria para a glória dEle e para a bênção da minha vida e na minha família no momento seguinte. Por que esse pastor está dizendo isso? Porque eu quero dizer para você que se você é crente que se lamenta, que se lamuria, se você é alguém que olha a vida com óculos escuros, se você é alguém que olha apenas para os gigantes, para os problemas, para as muralhas, meu irmão, muda de vida.
porque é tão maravilhoso honrar e servir a Deus, que se você cair, glorifica. Mas pastor, isso é loucura. Não, não é loucura nos céus, é loucura só aqui, porque a sabedoria de Deus é loucura aqui. Mas pastor, está escrito? Está escrito em Tessalonicenses, que nós devemos dar graças em todas as coisas. Nós devemos dar graças, não é por todas as coisas, mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Pai. Como assim, pastor? É no dia que você cair, a vontade de Deus é que mesmo caindo, e geralmente a gente cai por muitos motivos, mas vamos escolher alguns aqui que nos levam a cair. A gente cai pela nossa falta de fé, a gente cai pela nossa falta de temor, a gente cai pela nossa falta de intimidade com Deus, a gente cai pela nossa preguiça espiritual. Tem outros motivos inumeráveis, mas eu estou dizendo aqui alguns. Mas independente do motivo pelo qual você caiu, foi uma brecha que você deu, foi uma seta do inferno, e aí você caiu, o Espírito Santo te tocou, ao invés de você praguejar e se lamentar, você diz assim: louvado seja Deus, obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim, elas são as causas de não ser eu consumido nesse momento, elas se renovam sobre mim a cada manhã. Obrigado, Pai, porque tudo em conjunto coopera para o bem daqueles que te amam. De alguma forma essa circunstância servirá, Pai, a fim de que lá na frente o teu poder, a tua glória reluze em minha vida, Pai. Obrigado, Senhor. Imagina Satanás nessa, querido. Lembra que a luta não é contra a carne ou sangue? O irmão, você está caminhando na vida, o irmão colocou o pé, foi usado pelo inimigo. Você levanta e se degladeia com o irmão, ou você levanta e glorifica a Deus? O irmão foi usado pelo inimigo. Então olha só, é simples, o evangelho é coisa simples. Você está andando, e a caminhada que você faz é a vida, e o seu irmão menos espiritual, ou que deu uma brecha naquele momento, usado pelo inimigo, vai e coloca o pé na sua frente, e você tropeça na vida, e você cai, você se machuca, porque quando a gente cai, a gente se machuca, né? Domingo passado me machuquei, e é ruim, dói. Às vezes a gente até chora. Chorar eu não chorei não, tá? E às vezes a gente até chora. E aí você se levanta, bom, agora ele vai ver. E aí você vai contra o seu irmão e o golpeia. Satanás está no seu trono infernal, batendo palmas para você. Parabéns, você é um grande servo de Deus à disposição do diabo, viu? Agora você está na caminhada da vida, o seu irmão que é menos espiritual que você, coloca o pé na sua frente, e você cai, você se machuca, e de repente, machucado e chorando, você glorifica a Deus, e você abençoa o irmão, e você repreende Satanás. Imagina o resultado, meu amado irmão. Então você que faz beijinho para o irmão, você que se lamenta, se lamuria, você que é um coitadinho na casa do pai, você está por fora. E esses são alguns impedimentos que irrompem contra o propósito de Deus nas nossas vidas. Olha para a sua vida, olha aquilo que Deus já fez por você. O salmista diz: ensina-me, Senhor, a contar os dias, para que eu encontre coração sábio. Quando a gente olha para a nossa vida, nós vamos tendo sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrando o seu amor, a sua graça, o seu favor, o seu perdão, o seu cuidado, o seu carinho, e aquilo vai alegrando o nosso coração. Se aquele povo tivesse olhado para trás e se lembrado das chibatas dos algozes egípcios, se aquele povo tivesse olhado para trás e se lembrado do peso da mão de Faraó, se aquele povo tivesse olhado para trás e se lembrado da angústia, da perda de seus primogênitos no nascimento de Moisés, se aquele povo tivesse olhado para trás e visto a mão poderosa de Deus, agindo, libertando, se lembrado do mar se abrindo, dos exércitos egípcios sendo sucumbidos pelas ondas, aquele povo não temeria os poderosos, as muralhas edificadas, não temeriam os gigantes, porque eles diriam consigo: o Senhor é conosco. É isso que você e eu precisamos. Precisamos colocar essas coisas ativas em nosso coração. No meio daquela situação toda, levanta um jovem, Josué. Um jovem, Caleb, verso 30. E Caleb diz assim, eia, subamos e possuamos, certamente prevaleceremos. Essa palavra que ele usou, prevalecer, significa o seguinte: ser bem-sucedido, ter poder, ter a capacidade,
receber a capacidade. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eia, não, vocês estão olhando para as dificuldades, subamos, porque dos céus nos virá a capacidade para conquistar. Sabe um dos impedimentos terríveis que nos impedem de nos apossar daquilo que Deus tem para nós? Nós vamos na nossa força, é ou não é? Nós vamos na nossa inteligência, nós vamos no nosso braço. E a gente olha, e o nosso psique, o nosso cérebro, a nossa alma é boa no cálculo, e ela faz logo os cálculos militares, geométricos, de suprimento, de provisão, de circunstâncias, e o resultado vem rapidamente. E fazendo esse cálculo na psique, eles disseram: não podemos, mas o bravo Caleb diz assim: olha, vamos contra essas cidades, vamos nos apossar dessa terra, porque a condição, o poder, a autoridade, a capacidade virá sobre nós. Nós seremos bem-sucedidos. Sabe, queridos, imagina você se nas você colocasse Deus. Vamos ser sinceros. A gente apela para Deus no segundo tempo dos 45. Ou melhor, nos 45 do segundo tempo. É ou não é? Vamos ser sinceros. A gente resolve a nossa vida. Não, seja sincero consigo, não precisa falar não. Qual de nós coloca Deus na frente nas decisões de sua vida, querido? Qual de nós coloca Deus à frente no início de sua manhã? Poucos. Não, pastor, olha, eu recorro a Deus. A gente recorre a Deus quando não tem mais jeito. Mas, pastor, quando tem jeito é comigo, quando não tem jeito é com Deus. É verdade, querido. Mas olha só, mesmo que seja consigo, Deus quer dirigir a sua vida. Mesmo que você tenha condições, Deus quer te dar o rumo, a rota. Mas, pastor, eu consigo fazer. Eu sei que consegue, mas com a bênção de Deus vai mais fácil. Pastor, eu sei aonde eu devo ir. Eu sei que você sabe, mas dirigido por Deus, você vai pelo melhor caminho. Nós fomos ensinados o seguinte: vamos resolver com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. E lá na frente, se não der, a gente pede a Deus. Só que olha que interessante, você dirige a sua vida, você guia o seu caminho, você traz seus objetivos. Lá na frente dá tudo errado. Aí a gente apela para quem? Para Deus. A gente se lembra de Deus. Mas para Deus te dar a vitória, meu irmão, Ele não pode pegar você lá e transferir para cá. Deus não faz isso não, viu? Para Deus te dar a vitória, não, mas peraí, pastor, olha só, eu estou aqui. Agora que eu vi que eu estava errado, quase que eu acerto, eu preciso estar aqui, eu vou pedir a Deus para Ele me transferir para cá. Sabe como é que Deus faz? Deus é didático. Se Ele te transferir para cá, você vai continuar errando. Deus faz assim, ó, volta meu filho, volta lá do início. Agora aqui, onde você deveria ter ido para a direita e foi para a esquerda, pega. Aqui, onde você deveria ter ido para frente, você foi para o lado, vai. Aqui, onde você deveria ter dado a segunda face e não deu, agora você... E Deus vai sendo metodológico conosco. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos no final da caminhada de um ciclo, e nós recorremos para Deus, e Deus não age. E Ele não age por quê? Porque você não está disposto a se submeter às regras do Altíssimo. E as regras do Altíssimo vai passar por certa humilhação. Por quê? Porque quando você se humilha debaixo da mão poderosa do Senhor, o Senhor te exalta. Não dá para você achar que você vai vencer todas com a força do braço, com a inteligência do seu coração.